Hoje no programa Identidade Pública nós estamos recebendo a visita do professor universitário e pesquisador João César Bedran de Castro, que é nascido em Araçatuba, tem 62 anos, graduado em odontologia pela Unesp, viúvo, pai de 3 filhos e um grande torcedor do São Paulo. Gosta de ser conhecido assim? Um grande torcedor do São Paulo também? Não tem dúvida nenhuma, né? Uma satisfação muito grande, né? Sou São Paulino aí há aproximadamente 50 anos, né? Isso para mim foi uma grande satisfação. De vez em quando a satisfação é maior que o São Paulo é campeão, mas nos últimos anos São Paulo teve dado uma grande alegria. Está difícil dele não ser campeão. Só na última rodada que nós não fomos, mas continuarei torcendo e muita força porque o São Paulo vá para frente. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, pai. Para mim é uma satisfação. Bom, tudo começa na família. Para o senhor é importante essa Constituição, a família? Conta um pouquinho da gente, pra gente, como foi a sua infância. Aqui em Araçatuba, araçatubense, né? Todas as pessoas, primeiro, têm o privilégio de ter nascido. E eu tive o privilégio de ter nascido na família que eu nasci, né? Papai, Fernando Gomes de Castro, já era um professor, foi diretor de uma escola, a Escola de Água Limpa, e, na sequência, também ele ajudou a montar e foi o primeiro diretor da escola profissional, que mais tarde veio ser conhecido como o ginásio industrial, que nós temos hoje próximo ali, à exposição de boi. Sim. Mamãe é Maria José Bedran, muito conhecida como Zezé Bedran, é uma pessoa extraordinária, né? Ela foi professora primária, ela foi professora secundária, inclusive foi vereadora. E atualmente ainda é advogada. Advogada. Quer dizer, então, eu tenho por obrigação, nascido de um casal de professores, idealistas, né? Eu tenho por obrigação, além de gostar, de fazer tudo aquilo que eu fiz até hoje. E tem um peso isso daí, tem que fazer bem, né? Porque tem... Tem, você tem razão, Fátima. Esse peso é um peso que é uma satisfação de carregar. Poucas pessoas têm esse privilégio. Você tem uma família grande, tem vários irmãos? Como que é? Sim, nós somos em 5 irmãos, né? 5 irmãos que todos fizeram curso superior, predominantemente em escola pública. Talvez por tradição, né? Papai também era ligado à escola pública, mamãe ligada à escola pública, nós todos fomos ser professores, médicos, dentistas, advogados, pesquisadores, todos ao redor da instituição pública. Nós, na realidade, somos uma família que acredita no ensino público. E que precisa ser incentivado, E não né? tem dúvida nenhuma, o ensino público, se nós tivermos esse privilégio, toda a sociedade deverá e tem direito a esse privilégio também. Eu sei que é difícil resumir, mas o que a família deixa de mais importante para você, seus pais, assim, de legado? De legado é a persistência, né? O que os pais, na realidade, transferem para o filho é o idealismo, é a persistência. Se nós imaginarmos que papai e a mamãe chegaram aqui numa época que Araçatuba estava em expansão, e eles, desde o começo, eles orientaram que o mais importante era a educação. Então, o grande legado é o investimento na educação. Então, esse vício nós acabamos bebendo deles, né? Então, automaticamente, esse valor de educação foi muito importante, tanto que quando nós fomos casar, automaticamente nós também procuramos esposas que também tivessem voltada para a educação. Todos nós acabamos casando com esposas também que fizeram curso superior. E mulheres fortes, eu acredito, né? Porque a dona Zezé é bastante forte, sim, né? Uma lutadora. Eu acho, e isso foi muito importante. Não só casamos com mulher forte, a família teve essa origem, é só olhar os filhos depois. Os filhos acabaram seguindo. Então é muito importante essa origem, a família. A raiz é muito importante, né? Nós somos moldados na infância. Bom, vamos falar um pouquinho então da educação. Sim. Começar da sua, né? Onde você estudou, quais foram as escolas? Bom, eu estudei no primeiro grupo, Cristiano Rossi, né? Em seguida, naquele tempo tinha a 5ª série, era muito importante, que você tinha que passar no vestibular para poder continuar fazendo escola pública, quer dizer, o respeito da escola pública. Então, para poder ser um aluno do Instituto de Educação, lá do Manuel Bento da Cruz, o tradicional aqui de Araçatuba, o aluno só entrava se ele fizesse uma espécie de um vestibular, que era a 5ª série. Então, nós fazíamos estudar para poder entrar na escola pública, e da escola pública nós continuamos sendo educados, voltados para a escola pública. Quer dizer, tudo que falava em escola pública era onde o ensino tinha não só a qualidade, como também acessibilidade, desde que você tivesse competência. Você acha que é possível voltar esse tempo, assim, Eu acredito que é possível. Hoje a universidade pública é bem cotada, né? Mas a universidade pública
ela é bem cotada no Brasil em geral, mas no estado de São Paulo especificamente, ela desponta entre as melhores, né? Haja visto a Universidade de São Paulo, que está entre as 200 melhores do país, a nossa própria Unesp, nós estamos entre as 400 do país, do mundo, né? Na verdade, a Universidade de São Paulo do mundo e a Unesp também, entre as melhores universidades do mundo. E tem várias escolas, inclusive nós temos hoje, além das escolas públicas, no Brasil especificamente, nós temos também escolas particulares que seguem o mesmo padrão. Quer dizer, então, a educação no Brasil ela vai bem, mas ela pode melhorar, e é obrigação. Bom, a sua opção pela educação, quando que aconteceu? Bom, na verdade, a sua formação é qual? É cirurgião dentista. Quando eu iniciei, Fátima, a odontologia, e logo no início da odontologia, eu tive conhecimento com as disciplinas que eu conheci com o nome genérico de ciclo básico. São as disciplinas que entram anatomia, histologia, fisiologia, bioquímica, farmacologia, etc. Essa disciplina que é o ciclo básico, quando eu fiz essa disciplina, eu achei interessante o avanço tecnológico que tinha a Faculdade de Odontologia de Araçatuba, que por sinal é um privilégio para quem estudou naquela época. Até hoje ainda é um privilégio, mas naquela época maior do que hoje, né? Nós tínhamos um polo avançado, uma região muito longe da capital. E eu frequentei professores extraordinários. Então, quando eu fui para a clínica, gostei da profissão na parte clínica, mas eu fiquei com a cabeça voltada para o avanço tecnológico que vinha caminhando para dentro da odontologia. Foi uma fase de transição. Que ano que foi esse, mais ou menos? Foi no final dos anos 60. No final dos anos 60, o movimento estudantil, a ilusão por um ensino público e gratuito, aquele trabalho todo feito, e você chega a um departamento, uma faculdade, onde tinha professores renomados, já naquele tempo, nível internacional. Isso, nós que estamos voltados à educação, no meu caso específico, você fica um amor científico. Então, é um namoro, na realidade. Você fala, eu vou me dedicar a isso aí. Vale a pena fazer isso daí. Então, aquilo abriu mais ainda o meu horizonte, que já era preparado, né? Porque fui preparado no passado através dessa rede familiar, e isso daí avançou. Então, eu falei, vou me dedicar um pouco mais à ciência aí. Bom, a princípio você foi ser professor. Foi ser professor, exatamente. Aí foi ser professor e pesquisador. Sim. Bom, e essa pesquisa, como aconteceu? Então, a pesquisa, à medida que no curso de odontologia, eu fui aprendendo que a fisiologia era uma das disciplinas que eu gostava. Eu comecei a fazer estágio na odontologia, na parte de fisiologia, e aí já como estagiário, eu fui criando, assim, olhando a ciência e vendo que dava para poder trabalhar, aprendendo a fazer trabalho científico. A fisiologia vai trabalhar em que sentido? Então, a fisiologia é a disciplina básica que a gente utiliza para poder ter o conhecimento nas áreas biomédicas. Então, a fisiologia que dá, por exemplo, aqui em Araçatuba é a mesma que dá na medicina veterinária, na odontologia é a mesma que dá na medicina veterinária, é a mesma disciplina que dá na faculdade de medicina. Só que no país, a área de medicina é a área mais avançada, era no momento que eu estava estudando aqui, na parte de fisiologia. Então, eu, formado aqui em Araçatuba, fui para Ribeirão Preto, que era a faculdade de medicina, para desenvolver estudo em disciplina básica. Lá já tinha um programa de pós-graduação, um programa já credenciado não só pelo Estado de São Paulo, também pelo governo federal e pela CAPES, e eu iniciei meu estudo já de estudo avançado, doutor. Eu me dediquei, fiz, na realidade, mais uma outra faculdade. É a faculdade, na realidade, que você faz fisiologia, mestrado, doutorado, então, na realidade, você faz mais uma faculdade. Foi em Ribeirão isso? Foi em Ribeirão Quanto Preto. tempo você ficou por lá? Foram mais 5 anos de estudo em Ribeirão Preto, né? Mais 5 anos de estudo. E depois de Ribeirão Preto, eu fui fazer o pós-doutorado, na sequência, eu fui fazer o pós-doutorado na Universidade do Texas, lá no estado do Texas. Hoje, atualmente, é Southwestern Medical School. Naquele tempo era a Universidade do Texas. Hoje é mais ampla e eu fui lá desenvolver. Então lá eu me dediquei mais ainda à parte de fisiologia. Você vai fazendo áreas mais específicas. Então, por exemplo, eu fui para a área de... Porque é muito amplo, de né? neuroendocrinologia. Então, eu fui Como neuro? Neuroendocrinologia. Na verdade, estudar o sistema nervoso, a correlação com o sistema endócrino e essa correlação com a resposta biológica. Por exemplo, a reprodução. Certo? A reprodução tem um comportamento externo, que é através do sistema nervoso, tem um comportamento interno, como o organismo se adapta à reprodução. Existem os momentos da reprodução e os hormônios nele envolvidos. Eu trabalho com os hormônios. Sim. A flutuação de hormônio durante o ciclo feminino, a flutuação nas várias espécies e como que tem esse balanço que transforma a criança
numa fase produtiva até a velhice. Então você trabalha com várias etapas. Né? Quer dizer, para cada tipo de idade, cada tempo é um tem um nível hormonal que corresponde. Assim, o nosso nascimento, o crescimento, o desenvolvimento. E isso difere a resposta da pessoa ao tratamento, vamos dizer. Sim, exatamente. E esse conhecimento depois é utilizado na clínica para poder você manter os níveis, esses níveis que mantêm é que dá as condições normais. Quando esses níveis não são mantidos, nós temos o que se chama doença. Bom, mas estávamos lá no Texas. Sim, estávamos lá no Texas. Voltamos para o Brasil quando? Nós voltamos para o Brasil em 84. Sim. Nós voltamos para o Brasil em 84, no final de 84. Nós voltamos para o Brasil. Nós tínhamos um compromisso. Quando eu saí aqui de Araçatuba, já saí contratado pela odontologia. A Faculdade de Odontologia, lógico, através do governo do Estado, financiaram meus estudos. Então eu tenho e tenho até hoje um compromisso. E eu voltei ao país para poder, aqui no país, difundir o que eu aprendi lá fora. E o que eu tinha aprendido também em Ribeirão Preto. Então, fiquei aqui no campus de Araçatuba. Aí voltou aqui para Araçatuba. Voltei para Araçatuba. E está aqui? Nós estamos aqui em Araçatuba já, quer dizer, estamos aqui desde 85, né, oficialmente. Então, estamos aqui há 24 anos aqui em Araçatuba. E pesquisando ainda? Continua pesquisando, o departamento nosso avançou muito. Nós tivemos um grupo de pesquisadores novos que foram contratados nos últimos 10 anos. O departamento amadureceu cientificamente, tem pesquisadores de renome e hoje, atualmente, nós temos um curso de pós-graduação, também para formação de cientista, do modelo que é o curso que eu frequentei em Ribeirão Preto. Ah, sim. Então, aqui em Araçatuba hoje existe isso, existe. Nós temos um curso hoje que é de pós-graduação que é multicêntrico, que ele nível 4, reconhecido pela CAPES. E ele começou a funcionar no começo desse ano. E nós estamos aí agora também participando da formação de cientista para o país. Bom, e como que é o dia de um pesquisador, de um cientista? No meu caso específico, eu acordo cedinho, tomo aquele café tradicional e vai para a faculdade. E na faculdade nós temos um grupo de trabalho muito bom. Todos eles têm várias linhas de pesquisa. Nós somos hoje em 8 pesquisadores nesse núcleo, reconhecido nessa pós-graduação. E temos os departamentos de pesquisa e nós temos uma interação entre as pesquisas nossas e ficamos pesquisando durante o dia. Nós temos vários orientados. No departamento hoje nós temos, na pós-graduação nós temos 8 pós-graduandos e dentro do departamento nós temos mais 45 alunos da faculdade que fazem a iniciação científica. Os pesquisadores, no caso específico nosso, eles não são pesquisadores especificamente da área, por exemplo, de odontologia, não. Ele é na faculdade de odontologia, mas ele é para ciências fisiológicas. Então nós temos profissionais de outras áreas. Nós temos da educação física, nós temos da fisioterapia, nós temos da farmacologia. Ah, sim, todos trabalhando em conjunto. Exatamente. Então nós temos um grupo, na verdade é um grupo de cientistas. Né? E o que se consegue achar aqui, que é pesquisado aqui, é levado para outros lugares? Há esse intercâmbio? Eu queria saber isso daqui depois do nosso intervalo. A gente vai parar um pouquinho, mas volta já já. Se você não sabe mais como se livrar das coisas usadas, ligue que o Exército de Salvação retira. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra boca e pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver Triste sozinho. é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência.
Voltamos então com Identidade Pública, que hoje está entrevistando o professor universitário e pesquisador João César Bedran de Castro. Bom, a gente estava falando sobre o intercâmbio de informações dessas pesquisas, quer dizer, as pesquisas que são realizadas aqui vão para o que se aprende, o que se chega aqui vai para outros lugares, até para outras universidades diferentes de odontologia também, não é? Interessante sua pergunta. É justamente esse intercâmbio que a ciência tem é o que torna a ciência universal. Então a pesquisa que nós fazemos aqui, não tem dúvida nenhuma, ela também serve para outra pesquisa, para as outras instituições. Quando eu entrei na universidade, aqui já se desenvolveu uma pesquisa para ver a parte do osso, da formação do osso. Então os professores que pesquisavam aqui naquele tempo já eram citados na literatura mundial. Então essa tradição, ela vem se mantendo ao longo do tempo. Nós temos nas várias áreas, não só na disciplina básica, como também na disciplina clínica da odontologia, em que o trabalho feito aqui é reconhecido lá fora. No caso específico do nosso departamento, o que nós fazemos, a gente tem uma maneira de medir como que esse trabalho é aceito fora do país. Sim. Então, como que a gente sabe que o trabalho é aceito? Então, tem um índice de citação. Você publica o trabalho científico, esse trabalho aparece na literatura e à medida que ele vai sendo consultado, você sabe se as pessoas estão, na realidade, aceitando. É um índice de aceitação do trabalho científico. Estão utilizando... Utilizando ou não, exatamente, Fátima. É isso mesmo. E isso acontece com o trabalho desenvolvido o trabalho aqui. Que nós desenvolvemos aqui. A gente é citado, quer dizer, a gente é ótimo, né? Não, mas nós, exatamente. A gente é citado diretamente ou indiretamente, porque é um dinheiro investido especificamente da sociedade brasileira, né? Da comunidade toda, e esse dinheiro ele tem que aparecer. Então, esse índice de citação ele é muito importante. Então, nos últimos anos, o Brasil, ele salta cientificamente, ele é muito citado. Então, no caso específico dos trabalhos que eu desenvolvi, especificamente. Sim. Então, hoje eu tenho um índice de citação que passa de 500 vezes consultado. Então, esse índice é um número muito bom. Certo? Nós temos pesquisadores brasileiros que esse índice vai a 7, 8 mil. Nós temos pesquisadores brasileiros na minha área de pesquisa que vai 3.500, certo? E eu aqui em Araçatuba, os trabalhos que nós desenvolvemos, tem esse índice que vai ao redor de 500, que é um índice grande, que é um índice de aceitação científica muito grande. Isso tudo é medido. Nós temos como que sim é medido? É só você olhar o currículo Lattes, que nós temos, que é esse currículo acadêmico que nós fazemos. Nesse currículo aparece o índice H, que é o índice de citação de aceitação da produção científica. E por esse índice também acaba interferindo, acaba valorizando o núcleo nosso de pesquisa. Então, esse é um dos motivos de nós termos conseguido montar o nosso centro. É que os trabalhos têm, de fato, aceitação. Esse centro que o senhor dirige? Não, eu participo. Na realidade, tem um coordenador desse centro. Sim. Eu sou o chefe do departamento atual. Sim. Mas tem um coordenador da pós-graduação. Então, na realidade, é o departamento que eu sou chefe, mas existe um núcleo de coordenação, que tem uma chefia separada, que é a professora Rita, ela que é a coordenadora local. Esse centro, na realidade, ele é um centro aqui em Araçatuba que faz parte de um programa nacional, um programa hoje do CAPES, que é um programa de vanguarda. É um programa que foi feito para o país inteiro, certo? E nós estamos dentro desse programa. Então ele tem um coordenador nacional, que é o doutor Antunes, que é um professor de Ribeirão Preto. Então tem o doutor Antunes, que é um coordenador. Sim. E nós, lógico, é o centro, tem uma coordenação nacional, é um programa grande, e dentro desse programa tem esse intercâmbio. Isso é mantido justamente pela aceitação da pesquisa. Okay. O que mantém esse núcleo é justamente as pesquisas que são aceitas. Existe dentro do Estado de São Paulo, quando você pede um projeto científico, no CAPES, na CNPq também, você tem que estar sendo citado e o trabalho reconhecido. Então, enquanto nós estivermos recebendo esse reconhecimento, significa que o que nós estamos fazendo aqui ele tem uma aceitação não só nacional, como também tem uma aceitação internacional. Bom, vou fazer uma pergunta bem leiga. Quantos anos o senhor está envolvido, por exemplo, nesse trabalho? Na realidade é uma linha de pesquisa, né? São vários trabalhos, né? Isso daí nós temos mais de 50 trabalhos publicados nessa área, a nível internacional. Nós temos mais de resumos apresentados em congresso, nós temos aproximadamente uns 200. Quer dizer, são anos de trabalho dedicado. Existe a formação de vários pesquisadores. E isso começou efetivamente em 75, quando eu iniciei meu mestrado. Quer dizer, então, na realidade, nós temos aí uns 34 anos trabalhando nessa linha de pesquisa, que ela não é uma linha tão pequena, são vários hormônios e à medida que vão sendo descobertos
novos mecanismos aí de ação dentro da célula, etc. Nós também continuamos a linha de pesquisa. Bom, e o gás não diminui nesse tempo todo? Não diminui, né? O professor, depois que ele começa, o pesquisador, ele acostuma, né? Ele acostuma e ele fica envolto disso daí. E à medida que aparece um novo conhecimento que não só justifica o que você fez, ou que aparece uma nova linha, você torna a voltar. Então, a pesquisa é interessante. Que nós usamos a palavra pesquisa, ela tem um significado, mas quando você pega em inglês, que é o research, significa o seguinte, que você continuamente retorna aquilo que você estava fazendo para poder produzir uma melhoria. É que nem um bolero de Ravel. A música vai e volta e vai aumentando o som, vai aumentando a produção científica. A gente imagina assim, eureka, descobriu alguma coisa, tem isso. E sempre que você descobre alguma coisa, que você acha que você fez alguma coisa importante, e você percebe que na literatura mundial alguém também faz um pouco mais. Aí então você vai subir nesse degrau. E isso vai acontecendo conjuntamente, por exemplo, porque o que descobre aqui pode acontecer descobrir lá em outra parte do mundo. Essa é uma linha que já deu o Prêmio Nobel nos anos 70, quer dizer, essa linha toda de hormônio. Inclusive eu trabalhei com uma das pessoas que foi indicada Prêmio Nobel, que é o Dr. Macan, e foi justamente lá nos Estados Unidos. Então você aprende a conviver com um grupo de pessoas que trabalham desenvolvendo essa parte, essas novas descobertas. Né? Bom, e essa pessoa que é envolta nesse trabalho, né, ela é bem remunerada, assim, paga-se bem para o cientista, para a pessoa que dedica a vida inteira a estudar? Fátima, isso é uma situação interessante. O Brasil, se existe uma coisa que o Brasil valoriza, né, e o Estado de São Paulo, mais ainda, é o professor da universidade pesquisador. Nós temos o Conselho, nós temos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é uma fundação exemplar. Ela serve de modelo para as melhores fundações hoje americanas e também serve de modelo para as japonesas, que são muito mais criteriosas no termo de fornecer recursos científicos. Então nós temos uma fundação aqui criada em 61, de lá para cá tornou o Estado de São Paulo, incentivou de maneira tal que hoje ele produz 60% da pesquisa do país. Né? Então vocês veem o seguinte, então nós temos um apoio muito bom, nós temos o salário da universidade, é um salário condigno, certo? É um salário condigno para a função, nós temos que olhar salário e temos que olhar o salário, tem que também ver, nós temos que fazer com referência à população. Então eu acredito que se todo o país investisse o que investe o Estado de São Paulo em ciência e tecnologia, que é 11% do orçamento do Estado, entre universidade e a parte de ciência e tecnologia. 11%? 11,5%. Então, nós teríamos, de fato, um país mais avançado. Então, o Estado de São Paulo é um privilégio. Sim. Ele tornou, assim, um núcleo dentro do Brasil avançado, e no Hemisfério Sul é um exemplo que serve não só, é o maior exemplo que nós temos no Hemisfério Sul, e serve também para o Hemisfério Norte, que também tem pessoas que investem em educação. Bom, e o senhor, diante de todo esse universo de pesquisa, o senhor é doutor, e Araçatuba, ela respeita isso? Ela incentiva isso? O senhor se encontra aqui nessa cidade? O mundo nosso acaba sendo a faculdade. Então, dentro da faculdade, é um ambiente muito agradável. Sim. Talvez seja por isso que a gente acaba tornando um prisioneiro da ciência, né? Um prisioneiro no bom sentido, né? Então nós ficamos reclusos, né? E é onde a gente desenvolve e cria-se um ambiente, né? Uma vez criado aquele ambiente, a gente faz daquilo o nosso modo de vida. Então automaticamente nós se damos bem, aparecem os alunos, eles são orientados, nós temos colegas publicando trabalhos, vamos para congressos nacionais, congressos internacionais, e a cidade a gente acaba se adaptando. A cidade é uma cidade muito agradável, uma cidade boa para se morar, e ela permite o desenvolvimento científico. Agora, se você perguntasse assim para mim, se eu sinto falta de alguma coisa a mais... O senhor sente falta de alguma coisa a mais? Eu acho o seguinte, eu acho que a Araçatuba, ela teria que fazer um pouco mais de força. Eu acredito hoje que o poder público ele tem que pensar, compensa investir em ciência e tecnologia. É um exemplo, né? Nessa crise que nós estamos vendo no mundo, nós temos exemplo dos primeiros dinheiros que foram investidos na crise, nos países que sofreram a crise. Primeiro dinheiro, o que eles fizeram? Primeira coisa, investe na pesquisa do país, que ela não pode parar, porque ela é que dá a vanguarda do avanço tecnológico do país. Em seguida, você investe na educação do país, porque são os pilares que sustentam o país.
E, na sequência, você definitivamente mantém o dinheiro de retorno disso na saúde. Então, eu acho que Araçatuba é boa, mas nós temos que investir mais. Nós temos a Faculdade de Odontologia criada aqui há mais de 50 anos, 52 anos. E é um centro de pesquisa avançadíssimo. Recentemente, a medicina veterinária. Mas é muito pouco ainda em termos de escola pública, por uma região que já foi de vanguarda no estado. O que Araçatuba poderia fazer para melhorar isso? Ela tem que trabalhar mais, por exemplo, junto às universidades estaduais, de maneira tal que ela invista e faça com que a universidade, mas faça solicitações para que instale mais cursos superiores aqui, mantidos pelo Estado, que proporciona núcleos de ciência e tecnologia. Isso é fácil de conseguir? É fácil. Nós temos que lembrar que tudo isso tem a aptidão regional e tem a vontade política da região. E é só manifestar essa vontade política e a gente acreditar. Do mesmo jeito que foi acreditado nos anos 50, nós temos que acreditar novamente que vale a pena fazer isso daí. Bom, o senhor que vem de uma família, mãe política, nunca pensou em... Fátima, é interessante essa pergunta. Eu acredito que com tudo isso, com tudo que eu fiz na minha vida e estou fazendo, não passa pela minha cabeça essa parte política. Eu até tenho inveja das pessoas que conseguem arrumar tempo para isso. Então eu não tenho tempo para isso. Minha cabeça é voltada mesmo para a ciência e tecnologia e é um retorno daquilo que eu fui atrás. Mas então, acredita que a política está envolvida em tudo, não né? tem dúvida, é por isso que quando eu falo que a sociedade tem que participar, é muito importante. Nós temos que, é a grande saída do homem. O homem, nós temos que sair através do novo conhecimento tecnológico. E Araçatuba não deixa de ser um local que tem de tudo para poder instalar aqui mais faculdades públicas. Então o senhor acha que isso seria a prioridade hoje? Hoje seria, nós temos que investir mais. Nós temos um campo aqui, que tem 3 cursos, né, que é 2 cursos de odontologia e um curso de medicina veterinária, que tem hoje o reconhecimento maior do país no termo da avaliação, que é nível A. Nós temos cursos aqui, como é o caso específico nosso, de pós-graduação, é nível 4, que é bem reconhecido em termo nacional, quer dizer, existe a massa crítica de cientista, existe a massa, assim, o conhecimento na parte pedagógica, na parte curricular, certo? Para você ver, além disso, tem um outro exemplo aqui em Araçatuba. Por exemplo, através da Fundação Educacional, onde eu sou presidente, sem fins lucrativos, né? Isso daí quer dizer também só do relevante serviço prestado. Então, o trabalho, por exemplo, que nós desenvolvemos junto à Fundação, fez com que a Fundação está hoje entre as melhores faculdades naquelas matérias, nas matérias que ela dá aula. Então, nós temos uma psicologia também altamente reconhecida, quer dizer, a competência das pessoas que estão ao redor da instituição, da odontologia, da Unesp aqui em Araçatuba, poderá vir cursos novos aqui. Nós temos área suficiente, campus muito bem instalado, contamos com uma infraestrutura extraordinária, é pena que não tenha mais investimento. Isso tudo é vontade política, local. E é local, né? Aqui. Bom, então vamos esperar que a Nós próxima temos vez que a gente converse, a gente já fale de outras, né, universidades que vieram para cá, né? Sim, eu também concordo. Foi bom você ter falado isso, Fátima, que eu fiz assim, essas observações foram relativas à parte de que aqui precisa mais de escola. Mas nós temos que reconhecer que nós temos outras instituições aqui de alto valor também em Araçatuba. Nós temos um caso específico da instituição Toledo, que ela também tem reconhecimento no nível que ela foi avaliada. Nós temos a Unip, que ela tem um reconhecimento não só estadual, como tem um reconhecimento nacional. Tem o Salesiano, sem sombra de dúvida, é uma escola modelo, não só aqui na nossa região, como também no Mato Grosso. Há lugar para todos, Há o lugar para importante todos. é somar. O importante é o seguinte, que nós temos, dar oportunidade para todo mundo. Tem vários níveis de educação. Tem aqueles níveis de conhecimento tecnológico, tem os níveis de formação assistenciado com professores diferenciados e tem o nível de formação de professores, que isso sim é obrigação de todos. Mas ela está sendo cumprida aqui pela Unesp, que faz parte do dinheiro investido pelo Estado de São Paulo. Eu queria agradecer a sua presença, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada, viu? O nosso programa fica aqui. Espero você no próximo. Até lá.